Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Connect Arquicast, o podcast produzido pelo nosso programa de relacionamento de Eliane e de Cortaios. Você já sabe, pode acompanhar os episódios do Connect Arquicast pelo Spotify, Deezer e também no YouTube. E todas essas informações, quando sai episódio novo, novos conteúdos, quem são os nossos convidados, né? Lançamentos, tudo isso você fica sabendo através da plataforma connectarc.com.br e das nossas redes sociais no Instagram, nos perfis @Eliane Revestimentos e @decortaios. E também nos nossos blogs, nos sites eliane.com e decortaios.com. Eu sou Vivian Cipriano, estou aqui com a Cristiane Almeida. Tudo bom, Cris? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. E o nosso convidado de hoje é o paisagista Benedito Abud. Já são 48 anos de profissão, né? Muitos prêmios, mais de 6.000 projetos de arquitetura paisagística em escalas que vão aí desde residências, condomínios, praças, parques, bairros e até cidades inteiras no Brasil e também em outros países. Entre os projetos desenvolvidos está o da Copa do Mundo em 2014 e Olimpíadas de 2016. Várias curiosidades, muita coisa pra gente conversar com ele hoje, então bem-vindo, Benedito Abud, obrigada pela tua presença aqui com a gente. Muito obrigado a vocês, é uma delícia estar aqui para a gente conversar um pouquinho dessas tendências, né, que estão acontecendo no Brasil e também no mundo. Falando em tendência, já vou puxar um assunto aí do que a gente estava conversando antes da gravação, porque olha, se o pessoal pudesse acompanhar o que a gente já conversou, acho que já valia assim, muito mais do que um podcast de tanto conhecimento, tanta coisa que já agregou, né? Você veio recentemente aí de um evento que falou muito sobre a natureza dentro de casa. Já traz então pra gente essa tendência, o que está sendo falado aí? Então, eu tive a honra de representar o Brasil no MIPIM, que acontece lá em Cannes, na França, que mostra as grandes tendências internacionais de novas urbanizações, desde bairros, cidades, residências, né, conjuntos habitacionais de vários tipos. E essa grande tendência, né, desde 2019, um pouco antes da pandemia, que se agora acelera pós-pandemia, é trazer a natureza para dentro das cidades, mas não esquecendo de uma coisa fundamental, que é o lazer externo, né? A gente está vendo agora essa importância das pessoas saírem, respirarem, né? Tomar aquela brisa, o ar fresco, tomar sol na pele, né? A vitamina D. Isso mostra que as pessoas estão realmente muito mais conectadas com a cidade. Porque, por incrível que pareça, nos últimos 100, 150 anos, a cidade foi feita mais pensando nas carruagens, né, nos burros, nos cavalos, depois no automóvel, e até agora a gente está aí fazendo a cidade para os veículos. Só que, recentemente, se acordou no mundo e está se pensando, puxa vida, a cidade, que é uma invenção humana, precisa ser para as pessoas e não para os veículos. E isso está muito forte. Que legal, muito bom. Esse recentemente... Desculpa, não, eu te cortei, mas não queria nem perder. Esse recentemente foi pandemia? Foi antes? Foi depois? Não, foi antes da pandemia. Por quê? Porque as cidades começaram a aumentar suas veias, que são as avenidas, as ruas, né? E começaram a ver que era impossível abrigar tantos carros. E uma das coisas mais interessantes é o que começou a minimizar os carros, né? Claro que foram os transportes públicos, coletivos, tal, mas um fator que não teria nada a ver com o urbanismo, que foram os carros de aplicativo, né? Os Ubers, etc, etc. Porque hoje as novas gerações, inclusive, né, nem pensam em tirar carta de motorista, porque bem que não tem necessidade. Então, os costumes estão mudando. Então, a cultura está mudando. E isso é fundamental e se reflete diretamente no nosso trabalho, tanto em paisagismo, quanto em interiores, e quanto arquitetura e urbanismo também. Muito interessante. A pergunta que eu ia fazer é assim, em relação a essa tendência, né? O que a gente percebe? Que, às vezes, a questão da cultura ou da necessidade é que puxa a arquitetura. E, às vezes, é o inverso. Às vezes, a arquitetura funciona como propulsora aí da mudança, né? E, às vezes, é a própria população
que começa a demandar essa mudança e daí é um motivador. No caso dessa questão do bem-estar das pessoas, não é um pouco de cada? Um pouco da questão das pessoas começarem a ter mais consciência de que elas precisam de qualidade de ar respirável na cidade e qualidade de vida também. E, em paralelo, a arquitetura também funcionando, e aí os pensadores da arquitetura funcionando também como questionadores dessa coisa da insustentabilidade dos carros, né? E a qualidade do ar, enfim. E Sim. aí... É muito difícil, Cris, a gente determinar exatamente onde começa o processo, né? Porque, por exemplo, eu estou falando de uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, inclusive em países que têm climas muito rigorosos, que neva fortemente, ou então locais que são muito quentes. Então, nós estamos vendo uma tendência internacional, né? Então, começa a haver uma reação, né? As revistas começam a falar, as pessoas começam, as redes sociais começam a divulgar, as pessoas, os técnicos vão pegando esses conceitos, né, vão trabalhando esses conceitos e essa coisa começa a se, então, né, ficar internacional. Agora, por outro lado, tem a cultura, e a cultura é muito diferente, né? Por exemplo, aqui no Brasil, o manauara adora usar a piscina à noite. Então, quando eu desenho uma piscina, eu tenho que pensar na iluminação, né? O pessoal de Curitiba, por exemplo, prefere muito mais piscinas internas, porque lá é muito frio. E as piscinas externas, elas têm muito mais o papel de serem instagramáveis do que em ter um uso muito efetivo. Muito mais decorativas, muito mais... Essa palavra decorativa é um pouco perigosa, mas assim, hoje essa questão do decorativo acho que alcançou um outro status, né, que é o próprio status. Quer dizer, eu moro num lugar que eu adoro e também por quê? Porque eu tenho uma coisa que talvez você não tenha. Isso que eu ia Isso falar. é mais do que ter, é mostrar, né? Ter uma piscina para ter status. Na verdade, eu vou ter uma piscina externa, eu não vou nem tanto utilizá-la, porque é muito frio, mas por uma questão de status, por uma questão de poder ter uma piscina linda, instagramável, as pessoas querem uma piscina externa. Perfeito. Eu não vejo também status com aquele sentido pejorativo que tinha. O status, pelo contrário, é um orgulho. Eu me orgulho de morar num lugar bacana e me sinto realmente muito importante quando eu te convido, você como uma amiga, você como uma parente, você como uma vizinha, sei lá o quê, que possa vir na minha casa e você também ficar encantada. Sim, esse status como a representatividade do sucesso. Não necessariamente uma coisa negativa, mas uma coisa assim, do reflexo, né, do sucesso daquela pessoa, do que ela construiu, né? Então, assim, esse status como o acompanhamento daquilo que você lutou e que você batalhou para conquistar. Eu acho isso bem interessante. Essa mudança da visão do instagramável, do status, do sucesso, né? Ali da questão da decoração da casa, não só da casa, do condomínio também agora, né? E de outros, enfim, da empresa, do corporativo, do hospital. Então, a gente vê que tem um olhar muito mais atento para esse tipo de situação, não só a função do edifício, né, ali de morar, ou de tratar um paciente, mas a questão também do bem-estar, né, de se sentir bem, de estar num lugar bonito, acolhedor e que tem essa representatividade também. Né, e que tem a ver com os donos. Então, e o status, ele passa por uma questão fundamental, que é o encantamento. Tá certo? Então, quando eu mostro um projeto, quer seja para um cliente particular de uma residência, quer seja para um empreendedor, né, de uma incorporação, quer seja para um prefeito que eu estou fazendo uma praça ou um parque para a cidade, o que eu tenho que passar para ele? Uma sensação que isso vai encantar o usuário. Tá certo? Então, se for uma casa que vai encantar os amigos, os parentes que vão frequentar, se for um empreendimento que vai encantar os compradores, se for um prefeito que está também em busca de novos votos, ele também precisa encantar a população. Então, isso não é uma coisa ruim, esse encantamento, não é uma enganação, mas é você entender. Para você entender aquilo que encanta, você precisa entender a cultura. Com certeza. Né? Como eu estava falando, o manauara usa piscina à noite. Lá na região de Minas e de Brasília, o pessoal joga muito peteca. Agora, se você pegar peteca e jogar no sul, eles falam, não, cadê a minha quadra de paddle?
Por favor, O beach né? Aí, se você pegar a quadra de pedra ou jogar para o Nordeste, eles vão falar, mas cadê meu beach tênis? É isso. E o beach tênis passou a ser agora um esporte nacional. É verdade, eu tenho visto muito aqui em São Paulo também, beach tênis. Tudo, no Brasil inteiro o beach tênis é... E olha que interessante, o beach tênis. E de repente eu não fazia mais playgrounds com areia. Por quê? Porque a areia tinha problemas de uma certa infecção, né? O cachorrinho que vai lá, o gatinho que pode fazer um Fungos, xixi, micoses. o passarinho que traz uma manutenção coisa. difícil, né, a areia. Então, só que agora, como o beach tênis é uma febre, surgiram empresas que fazem essa desinfecção dessa areia. Então agora eu já consigo fazer quadras de beach tênis que se espraiam literalmente em areias, indo até o playground, e o playground volta a ser aquela coisa deliciosa da areia, um material tão simples, tão importante, tão criativo para as crianças, tá certo? E realmente você consegue levar praias para empreendimentos no interior, né? Num local realmente muito longe das praias Muito legal, naturais. né? Então uma coisa vai puxando a outra, porque a empresa que vai fazer a desinfecção da quadra já faz o playground, óbvio, tá certo? Que Então incrível, tudo se né? resolve. E tudo vai mudando, e tudo vai evoluindo, e essas movimentações vão também possibilitando aos paisagistas trazerem novas ideias, lançar novos materiais, às vezes relançar materiais antigos. Nessa tua carreira aí tão longa, né? Como é que é essa questão dos materiais? Muda muito? Não muda muito? Eu fiquei curiosa por conta da questão da areia, que é uma coisa tão primordial, assim, da minha infância. A gente tinha parquinho de areia, eu tinha muito contato. Depois, por um período, a gente via os parquinhos aí só com coisas sintéticas, aqueles revestimentos emborrachados. E eu tenho visto agora parquinhos de areia, realmente. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão dos materiais, que eu fiquei curiosa. Os materiais mudam demais, aliás, mudam um pouco demais. Inclusive, as empresas, né, que lançam porcelanato, cerâmicas, piso cimentício, alumínio hoje, né, estão cada vez mais com as novas tecnologias trazendo novidades para a gente. Por exemplo, né, nós estamos aqui num cenário de madeira natural. Tá? Só que madeira natural é uma raridade, vai ficar cada vez mais raro. Com certeza. Claro que você vai ter que plantar florestas para que elas sejam né, certificadas, madeiras certificadas. A gente sabe que essa questão da certificação é um pouco complicada, tal, mas você tem hoje materiais sintéticos, né, como porcelanatos, como pisos vinílicos, como alumínio, como pisos, materiais cimentícios, que lembram tão bem a madeira e com uma manutenção tão mais tranquila, tá certo? Que a gente deixou de ter aquele preconceito que, nossa, eu não vou usar um material fake, eu preciso usar um material real. Só que, por exemplo, eu que faço muito decks em piscinas, né? E a madeira tem essa coisa do aconchego, né? Tem essa coisa da natureza que é muito importante, porque a natureza nós viemos dela, né? Agora, né, com esses materiais mais sintéticos, mais práticos, funciona muito melhor, porque a madeira não apodrece na área externa, tá certo? A manutenção é muito mais simplificada, exatamente, né? E fora as coleções, né? Agora está na moda o roxo, de repente é o laranja, de repente... Por isso que quando a gente faz empreendimentos, que o meu desenho, né, é vendido no início e ele só vai ser construído daqui 4 ou 5 anos, eu preciso prestar muita atenção do que 4 ou 5 anos à frente vai estar acontecendo, vai estar na moda. Então, preciso ter um pouco de cuidado né, na minha especificação e fazer uma especificação real com os materiais um pouco mais próximo da execução da obra, porque aí eu vou ter, sim, os catálogos, né, as amostras dos materiais disponíveis no mercado. E eu preciso estar por dentro disso. Né? E é muito gostoso, isso é muito instigante em termos de criação, porque você vai criando
tá certo? Ao longo do processo, mas sabendo que você já criou uma imagem lá atrás e essa imagem já foi vendida e essa imagem começa a ser, embora esteja escrito que ela é apenas ilustrativa, mas ela tem uma sensação de uma realidade. Ela tem uma força, ela né? tem E uma as pessoas, força. elas compram Exatamente. com aquele imaginário que foi construído ali no projeto. Então, elas Exatamente. querem receber de acordo com o que elas entenderam, né? Então, tem essas questões também de se ater às imagens. Por isso que o projeto hoje, ele não pode ser apenas um corpo, né? O que é um corpo? Eu faço uma piscina, um playground, uma quadra, né? Porque o paisagismo não é só vegetação, é todo esse lazer, né? E o esporte agora ele está muito forte, principalmente depois da pandemia. As pessoas querem viver, sabe, na natureza, querem estar fazendo mais esporte, querem viver mais, né? Porque tiveram, infelizmente, a pandemia foi muito triste, né? E todo mundo perdeu pessoas muito queridas, muito próximas. Verdade. Então essa sensação de querer viver está muito na pauta hoje em dia. E essas questões naturais estão realmente sendo muito importantes. Benê, como que funciona a questão do espaço? Porque o espaço ele tá um pouco menor, assim, os condomínios Isso. não são tão grandes Isso. atualmente como os condomínios antigos, versus essas questões de ter que ter quadra de beach tênis, piscina, enfim, como que funciona essa questão do espaço versus as demandas? Então, por isso que a gente diz, né, que paisagismo está uma profissão do futuro, ou uma profissão da hora, né? Por quê? Porque realmente a tendência, isso não é uma tendência brasileira, a tendência das grandes cidades é o metro quadrado ficar cada vez mais caro, Sim. porque o terreno é cada vez mais raro, porque normalmente você tem edifícios onde você tinha casas, então você precisa comprar 4 ou 5 casas para você construir um edifício. Isso é uma tendência internacional, né? E essa também tendência da cidade se tornar mais compacta é uma realidade. Sim. Ah, mas vai ter mais prédio, vai aumentar o trânsito, sim. Por isso que os transportes coletivos, eles têm que ser, que são muito caros, eles têm que ser feitos esses investimentos para metrô de superfície, para ônibus, né? Tem vários tipos hoje de transportes coletivos que são muito mais eficientes do que aquele carro gigantesco que leva 1 ou 2 pessoas, tá certo? Mas eu só queria completar o que eu estava falando antes, que o projeto tem um corpo, mas hoje é fundamental que além do corpo ele tenha uma alma. Olha certo? que legal. E o que é uma alma? A alma não envelhece. A alma é uma história para você contar. Então, por exemplo, hoje eu termino de fazer um projeto, isso que me ensinou foi o Oscar Niemeyer, tá? O nosso grande mestre. Eu termino de fazer um projeto, né? Eu e minha equipe, eu não faço meus projetos sozinhos. E acontece, eu redijo algumas frases, né? E a Vivian, que é jornalista, ela sabe muito bem como é que funciona isso. Eu tô, inclusive... Eu sei que a Cris já tá rindo aqui de mim, porque eu costumo tomar notas de coisas que eu acho interessante. Então, vocês me pegaram bem no flagra tomando nota aqui da história da alma. Aqui, né? Muito legal, então, né? E a alma, então é o seguinte, se eu termino o projeto, eu preciso escrever. Se eu não tenho o que escrever, o projeto tá ruim. Eu preciso começar de novo. Que legal. Porque ele precisa expressar alguma coisa. Não, mas Abud, o projeto é uma sucessão de coisas. Não. O projeto ele tem que ter uma personalidade, ele tem que ter um Ele DNA. é só uma materialização de alguma coisa que Exatamente. nasceu aqui dentro. Exatamente. E o projeto com alma, ele perpetua como um empreendimento mais forte, tá certo? Um empreendimento mais completo. Então, a gente fica buscando, inclusive para facilitar o pessoal de marketing, para que a gente converse e para que realmente cada empreendimento seja único e cada pessoa se encante com aquele empreendimento, porque ele realmente é único, tem uma personalidade. Vocês falaram bastante aí de pandemia e das transformações. Como é que isso impactou na prática, no seu trabalho mesmo? Eu acredito que muito, né? Então, graças a Deus, no nosso caso, a gente estava bastante preparado já, com várias ferramentas que a gente tinha, né, nos computadores, tal. Isso a gente estava muito bem organizado. Tanto que aconteceu no dia 12 de março de 2020, no dia 13, na segunda-feira, já estava todo mundo em casa, trabalhando, a gente realmente não perdeu muito tempo. E para mim foi muito bom, porque há muito tempo também eu já fazia minhas apresentações de projetos, não mais em papel,
Né? Isso eu já tinha deixado de fazer muito, né, realmente bastante tempo. Por quê? Eu trabalho muito para empreendedores. E quando a gente tem empreendedores, nunca vai uma pessoa só numa reunião. Geralmente, inclusive, porque às vezes tem terrenos, tem empreendimentos que são várias empreendedoras, tá certo? De lugares diferentes, às vezes, Inclusive, cidades diferentes, estados diferentes, às vezes países diferentes. Sim, sim. Então, o que acontece? É muito mais fácil fazer uma apresentação em PowerPoint, ou seja, com slides, com vídeos, né, que fica muito mais interessante. Né? Eu fazer imagens, fazer... Enfim, a gente tem várias ferramentas para trabalhar isso. Então, quando eu mostro um projeto, eu já tenho que passar um certo encantamento, porque muitas vezes tem 20, 30 pessoas ali assistindo, né? E essas pessoas também querem mostrar o seu serviço, querem dar opiniões, tal. Então é muito importante você ter esse jogo de cintura de entender todos esses processos para você chegar num resultado que agregue, porque eu sempre trabalho com outros arquitetos e sempre trabalho com outros profissionais de interiores, né? Fora calculista, fora pessoal de elétrica, de hidráulica, que são mais técnicos, que não opinam muito nessa parte estética e funcional, né? Porque hoje o estético, ele não é mais uma bobagem, Claro porque que o não. estético é que é instagramável, é o estético que faz você ter esse orgulho de ser diferente. Então, hoje o estético, ele parou de ser uma coisa bobinha, né, uma maquiagem, para ser uma coisa estrutural, né, para ajudar no seu DNA. Faz parte da equação hoje do projeto, Sem dúvida. essa questão estética. Não, beleza importa, né? Com certeza. Beleza importa, beleza porque importa. beleza traz dignidade, principalmente para as pessoas mais humildes. Né? Eu tive a oportunidade, eu trabalho muito para o alto padrão, muito, principalmente nos últimos tempos, né, quando, veja bem, as pessoas mais humildes ficaram com um pouco menos de condição de compra. Então, a gente navega conforme as ondas, tá certo? Mas eu já trabalhei muito em projetos de Singapura. Para quem não sabe, Singapura era projeto para ex-favelados, tá certo? Já trabalhei em Manaus em projeto junto ao chama Projeto Prosamin, que também são das pessoas que moravam em alagados. Trabalhei, enfim, para o CDHU, que são pessoas de 0 a 3 salários mínimos. E eu gosto muito de trabalhar para essas pessoas mais humildes, porque aí você tem que trabalhar no básico, né? Você não pode especificar um granito maravilhoso, que você já sabe que vai ficar lindo. Você tem que fazer um projeto com material muito simples, muito barato e ter que ficar lindo. Tem que fazer mais com menos. Exatamente. Né? E Isso resolver é uma a delícia. dor também. Claro, é maravilhoso. Tá certo? Porque senão eu viro aquele médico que eu só consigo te consultar se você tiver aí uma radiografia 3D com uma ultrassonografia, né, com uma tomografia computadorizada. Não, eu quero ser aquele médico que trabalha com estetoscópio e vai lá e descobre, tá? Porque isso é fundamental. Né? Isso é fundamental, porque você falou em mudanças, né? Vocês falaram nisso. E se eu continuar me repetindo, eu morro. Porque a sociedade muda muito. Então, eu preciso estar sempre acompanhando até um pouco à frente. Por isso que eu participo dessas exposições internacionais, dessas reuniões nacionais. A gente acabou de voltar da ASBE agora, que também foi um evento muito importante, né, dos escritórios de arquitetura, discutindo essa questão, né, do presencial ou do online. Então, hoje nós estamos trabalhando online, ou seja, em casa, nos reunimos uma vez por semana. Mas Abud, você vai ter ali menos produtividade. Eu não sei, porque as pessoas estão mais felizes. E as pessoas felizes trabalham muito melhor do que uma pessoa emburrada que ficou 3 horas no trânsito para chegar na sua mesa de trabalho. Né? Com certeza. Então no meu escritório, eu tenho uma estação de trabalho para cada pessoa e cada pessoa também tem uma estação na sua casa. Né? E a gente trabalha conforme um dia por semana a gente se reúne, ou então a pessoa vai quem quer no escritório, quem prefere trabalhar no escritório. E as pessoas felizes trabalham mais assertivamente? Sem dúvida. Produzem melhor. Produzem tá mais certo? qualidade. Mais qualidade. Eu trabalho com muitas mulheres, e as mulheres preferem muitas vezes ficar com seus filhos, tá certo? Em casa, né? E não tem que pegar 2 horas, sei lá, de trânsito, que em São Paulo é quase que comum, né? Você perder muito tempo no trânsito. Então você
Tudo bem que você, né, você desvia muitas vezes do assunto, mas depois compensa. E eu acho muito importante as pessoas estarem trabalhando com mais prazer. E realmente isso reflete muito na qualidade. E essa questão do home office trouxe também essa questão da vegetação para dentro de casa. Assim, a vegetação, não apenas... Essa história de trazer a natureza para dentro das cidades que eu estou falando, sim, é nas ruas, nas praças, hoje as novas urbanizações... Todas as novas urbanizações que eu vi, né, desde Nova Cairo, a Nova Londres, a Nova Paris, eu estou falando de megas cidades, né, que são planejadas, e engraçado, elas são planejadas não com planejamento redigido como é no Brasil. Olha como faz diferença essa expressão da redação ou a expressão do desenho, né? Geralmente, esses planos diretores das cidades que eu citei viram maquetes que vão se aumentando, vão criando, vão, né, crescendo. E para você fazer uma maquete, você precisa ter um desenho. Não só um desenho bidimensional, como um desenho tridimensional. Então você precisa trabalhar isso, né? Ainda tem que ter no Brasil, uma real compreensão do que está acontecendo. do que vai acontecer. Porque o papel aceita muito mais do que a maquete, né? Sim, e outra coisa, a redação de uma lei, ela precisa ser um pouco mais abrangente. Ela não pode falar, naquela esquina vai ter um poste junto a uma guia. Se ela puder descrever isso já é um desenho. Ela já está descrevendo um desenho. Então, para você descrever nesse nível de detalhamento, você precisa ter um desenho. E a maquete é mais do que isso, porque ela é tridimensional e ela começa a discutir os gabaritos, a insolação, né, a vegetação. E todas essas novas cidades estão realmente muito vegetadas. E isso trouxe também essa necessidade das pessoas trazerem para dentro das suas casas, né, terrários, vasos, fazer ali composições, né, desde as suculentas que estão na moda. Mas a búrdia suculenta não é nativa. Sim, mas a suculenta resiste à falta da luz, né? Quando você tem uma luz mais próxima à janela, você pode ter uma vegetação que vai crescendo, você começa a filtrar a luz através da vegetação, isso é muito mais bacana. E aqui nós estamos falando do quê? Estamos falando de biofilia, tá certo? Que é o grande lance que resume tudo isso que a gente está conversando. Eu ia te perguntar entramos na justamente biofilia agora. sem precisar vir E a perguntar. gente, exatamente, assim, tá bem na Pergunta, linha amiga. mesmo. Na verdade, as pessoas não têm o conhecimento, não têm noção, mas a gente sabe que é uma movimentação a voltar à sua essência, né? As pessoas não têm o nome, Exatamente. mas a gente sabe que biofilia é isso, né? O amor à vida, essa necessidade de estar próximo do verde. A gente só tá dando um nome daquilo que a gente é, na verdade, na nossa essência. Exatamente. Sabe como a biofilia pega força? Na minha opinião, foi através do Healing Garden, que são jardins de curas, né? Então se provou nos hospitais que as pessoas que ficavam dentro dos quartos, elas melhoravam menos, né? ou menos rapidamente do que as pessoas que saíam, tomavam a brisa, respiravam, viam passarinho, viam peixes nadando. Inclusive eu cheguei a fazer alguns hospitais levando essas coisas, tá certo? Você fala, não, mas o doente não pode sair, mas você tem, muitas vezes não pode mesmo. Só que você tem aquela pessoa da família que está super chateada, porque ela pode perder um parente querido, tal. E também essa pessoa, né, que não é doente, mas ela está sofrendo junto, para ela é importante também ver um passarinho, ver alguma coisa, né, que remete a um ser superior, a Deus, sei lá, põe o nome que quiser nisso, tá certo? Mas você ter essa força da natureza na recomposição, sabe, da sua melhora. É a parte né? psicológica da coisa, né? Porque tem a parte do médico ali que prescreve o remédio, que tem aquela parte do tratamento, né? Do tratamento físico, biológico, e tem a parte psicológica também, que precisa entrar na composição. E aí não só nos hospitais, no trabalho, em casa, Sim. né? Então, o que eu percebo? Que as pessoas, elas estão entendendo um pouco mais os benefícios, né, da natureza, que faz parte da gente desde sempre, e que por muito tempo foi colocada de lado dentro dos projetos e dentro da vida das pessoas. E ela hoje, voltando a ser importante, as pessoas começando a enxergar
essa necessidade do contato da natureza para a parte psicológica mesmo. Porque as pessoas começaram a adoecer, os ambientes começaram a adoecer as pessoas. Exatamente. Nessa questão de tudo artificial, a qualidade do ar internamente aos edifícios, tudo começou a ser questionado também. Né? Exatamente. E aí a biofilia ganhou força. Então, e aí a biofilia vem em cima do Healing Garden como um conceito que já foi provado que é uma melhora de bem-estar, uma melhora psicológica, uma melhora física, tá certo? Porque é uma coisa tão básica, né? Não existe, as cidades é uma invenção tão recente, gente, pelo menos as megacidades. Claro que as civilizações são muito antigas, mas essas megacidades que mudam o clima, né? São Paulo era a cidade da garoa. Tá? Quando eu nasci, São Paulo era a cidade da garoa. Hoje é a cidade das tempestades. É verdade. Por quê? Porque a impermeabilização, né, foi crescendo, os prédios, as áreas construídas foram crescendo e foram tomando conta da natureza. Tá certo? E aí o que acontece? Aí não tem mais garoa. Aí você tem inversão térmica, você tem as ilhas de calor, né, aquelas bolhas que se formam, você tem todo esse problema que começa a ter um clima mais de deserto. Né? Por que o clima de deserto ele é durante o dia 39, 40 graus e de noite ele chega a 5, às vezes até 0? Por que essa variação tão brusca? Porque você não tem a evapotranspiração das plantas. Mas Abud está sendo muito romântico. Não, eu estou sendo técnico. Verdade. Tá certo? Então o deserto acontece, esse clima muito... Isso não faz bem para a saúde, isso está provado. Sabe? De dia 40 graus, de noite 5 graus, sabe? Não há organismo que aguente. Então... a vegetação, ela tem essa capacidade de diminuir essa amplitude térmica. Olha que maravilha, tá certo? Mas para ter vegetação na cidade, você precisa ter espaço. Não dá para você fazer vegetação com uma calçadinha de 1,5 m, porque se você planta uma árvore, ela atrapalha o cadeirante, que tem que ter 1,20 m de passagem, por lei. Então, se você faz calçadinha de 1,5 m, você já está fazendo um desenho de cidade árida. Então, isso tem que ser pré-visto, né? Tanto nos planos diretores quanto no desenho da urbanização, para você poder incluir a vegetação. Tanto que você olha São Paulo, onde tem muito verde, pegando a região, no Sítio Pinheiro, Sítio Boaçaba, ou seja, nos bairros que são lotes grandes, mas Abud só tem vegetação do pessoal mais rico? Não, é que o pessoal mais humilde, no lote que ele tem, já se sabe que ele vai considerar, vai chamar o amigo, o parente para morar lá, e ele vai tomar conta de praticamente todo o lote. E não sobra espaço. Não sobra espaço para vegetação. Por quê? Porque a sobrevivência é mais importante que a vegetação. Agora, onde deveria ter vegetação? Nos espaços públicos, nos parques lineares, como estão acontecendo nas novas cidades do mundo inteiro, Verdade. tá certo? Principalmente nessas regiões mais humildes da cidade. Calçadas mais largas, para você ter ali árvores, tá certo? Então isso é fundamental. Por isso eu fui muito a favor dos parklets em São Paulo. Só que os parklets, assim, teve aí uma deturpação. Hoje os parklets são colocados em frente a restaurantes, tá certo? Mas a ideia que a gente queria é que os bancos ou algum patrocinador pudesse patrocinar esses parklets nas favelas, para que as crianças tivessem ali um lugar para ficar, para conversar, porque hoje, infelizmente, nessas urbanizações mais humildes, vamos chamar assim, como não se pensa em área livre, se pensa muito pouco nisso, o grande lance do lazer é no bar, que na minha opinião é o pior lugar para você fazer lazer, tá certo? Não sou contra os bares, mas quando a única opção é o bar, isso é triste. Precisa ter diversidade, né? Precisa ter oferta de bastante coisa. E as crianças sentem falta realmente de espaço, de ter contato com a areia, com as plantas, com animais, né? As crianças principalmente, que eu acho que ainda não estão tão domadas, assim, tão contaminadas, né, com o trabalho e tudo. Elas têm esse contato mais primordial com a natureza e elas sentem falta, né, desses espaços. Cris, veja bem, nós somos animais também. E isso está acontecendo no mundo. A gente está começando a entender que é bacana a gente ser animal. Então não é que animal, calma.
Tá certo? Nós somos mamíferos, animais como muitos outros. E os animais, os mamíferos principalmente, eles aprendem como? Os bebês sei lá, de leão, de um monte de cachorro, aprendem brincando. Verdade. Tá certo? Então a brincadeira dos animais faz parte da educação. Então a criança brincar não é uma bobagem, ela se preparar para a vida, tá certo? Ela ter emoções diferentes quando ela sobe, por exemplo, num escorregador um pouco mais alto, quando ela balança, quando ela entra num labirinto. Então essas sensações, né? E você ter material também que você pode empilhar, pode criar coisas, é fundamental para a criança. As texturas, né? O contato com as cores e essa coisa do aprendizado da volumetria, dos espaços, né? A criança, ela precisa ter esse contato muito importante. E aí, o profissional paisagista, ele tem que ser muito criativo para poder alocar todas essas necessidades, resolver todas essas dores, onde os espaços geralmente são diminutos, as necessidades são grandes. E aí, como que fica? Da onde que vem, assim, a inspiração? Da onde que vem, lógico, a pesquisa, desenvolvimento, né? E a gente sempre faz essa pergunta, né? De quais fontes Meu você Deus, bebe? eu tava aqui pensando, o paisagismo é, pelo que a gente tá entendendo, muito além de vegetação. Muito além.